tigela. Vai, Modessi. Rosane. É isso mesmo, mais um pouco. Tisavi? Sabe. Tisav. Sabe. Quer dizer o quê? Dessa ordem. Isso. Desta ordem. Qual era a ordem? Qual foi a ordem que foi dada ao nosso povo? E de pegar o evangelho? Aqui não. Não? Não, nesse texto não. Ah, tá, de adorar então. De adorar o nosso Senhor. Aqui trata dos tempos dos sacrifícios, né? Sabe, fala de sacrifícios. Então, não vou entrar em detalhes do sacrifício, que eu acho que o Roxo vai pegar alguma coisa ali, depois a gente comenta sobre isso, né? Mas a Paraxá é isso, né? Moshe transmitiu, foi a escolha, né, foi a escolha do sacerdote, os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, onde eles iam ser ungidos. Então essa foi a ordem dada para os sacrifícios, né? Sacrifício pelo pecado, pela culpa, e por aí vai, né? Tem uma lista lá, né? E esse Salmo 107, ele está de acordo com a Parashat Tzav, que é de esta ordem. Esse Terrilim conclama os que experimentaram a salvação e a libertação. Será que nós já experimentamos a libertação e a salvação, irmãos? Você tem experiência de libertação e de salvação? Aqui esse Terrilim trata da experiência, né, do povo que já experimentou a libertação e a salvação. Tanto no individual, como nacionalmente falando, né? Também sobre a nação. Promovidas por Elohim a proclamar publicamente a sua gratidão. Eles devem proclamar que a sua benevolência dura para sempre. Então, aqueles que experimentam, que têm essa experiência, né? Que já têm na sua vida a experiência de uma salvação e de uma libertação, proclama para nós o quê? Anunciarmos, né? Nós proclamar por todas as nossas gerações as grandezas do Eterno. E a bondade divina se manifesta pela salvação e pelo próprio perigo, que tira a pessoa de sua complacência e instila nela a consciência do tropeço e desesperança, se não fosse a providencial cuidado divino. Então, como que eu vou dizer que eu já tenho uma experiência de salvação se eu nunca passei por um perigo iminente? Né? Às vezes a gente olha com maus olhos as frustrações da vida, aquilo que não era muito bem esperado de nós, né? Nós projetamos outras coisas boas e aconteceu, vamos lá, no meio da caminhada, uma coisa não tão boa assim. Será que o Eterno estava ali? Será que nos tirou daquela situação? Será que a gente já passou por essa experiência? Eu acredito que todos nós já passamos, né? Sim, né? Todos nós. Porque no momento que a gente já sai do útero de nossa mãe, já tem Já começa o desafio, né? O primeiro momento de o ar tocar nossa pele. Eu acho que é quando nós entra até, né? Também. Que quando o soldadinho vai indo lá. É verdade. Né? Quem chegou lá foi vitorioso. Isso. Né? Então, assim, eu acredito que isso já começa já no útero, né? Sim. Tanto que Davi falou muito isso, né? Principalmente Exato. os livros de Salmos falam bastante sobre Sim. isso. De, no ventre minha mãe me teve em pecado. Então ali dentro já do útero já estava com o pecado ali. Já tinha um conflito Isso. ali interno, né? Então a gente vê ali já e feliz daquele, né? Que nesse momento de situações difíceis, ele consegue ver mesmo aquilo mar revolto, a mão de Deus ali, né? A mão do Eterno ali, trazendo a providência, né? E se a gente sobrevive àquele caos, né? A gente diz, ó, vitorioso, né? Então esse Terrilim aqui, 107, ele fala sobre isso, né? E Davi começa: dai graças ao Eterno porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura só um pouco. Não, né? Dura para sempre.
Digam-no os remidos do Eterno, os quais ele remiu da mão do inimigo, e os que congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminho ermo, não acharam cidade em que habitassem. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma. E clamaram ao Eterno na sua tribulação. Ele os livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direito para irem a uma cidade em que habitassem. Deem graças ao Eterno pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Quanto aos que se assentavam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se haverem rebelado contra as palavras de Elohim e desprezado o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Eterno na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes as prisões. Deem graças ao Eterno pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Eterno na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Deem graças ao Eterno pela sua benignidade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Eterno e as suas maravilhas no abismo. Pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem ao abismo, esvarece-lhes a alma de aflição. Balançam e cambaleiam como ébrios e perdem todo o tino. Então clamam ao Eterno na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas. Então eles se alegram com a bonança, e assim ele os leva ao porto desejado. Deem graças ao Eterno pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciões. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em deserto salgado, por causa da sua maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos que edificam uma cidade para a sua habitação. Semeiam campos e plantam vinhos, que produzem frutos abundantes. Ele os abençoa de modo que se multiplicam sobremaneira e não permite que o seu gado diminua. Quando eles se descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza, ele lança o desprezo sobre os príncipes e os faz desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e dá-lhe famílias como um rebanho. Os retos o veem e se regozijam, e toda iniquidade tapa a sua própria boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Eterno. Amém. É para nós anunciar, né, irmãos, as maravilhas e as grandezas do nosso Elohim. Amém.